Olá a todos, eu sou a Tita e bem-vindos aqui ao canal O Preço das Coisas. Hoje estamos aqui para mais um vídeo de opinião, mas antes de passarmos às opiniões propriamente ditas, já sabem, o pedido habitual, por favor, subscreverem o canal, porem like, partilharem, comentarem, tudo isso é mesmo muito importante para o meu canal continuar a chegar a mais pessoas. Hoje trago-vos aqui então três livrinhos que li para o projeto da minha querida Ana Lopes do Sabor entre os meus livros, o Maio AG Espanhol. Trago-vos então aqui três livros de autores espanhóis, em que basicamente são dois autores, porque temos aqui dois livros do mesmo autor e vamos começar precisamente por esse. O primeiro livro que vos quero falar é então Mãe, de Alejandro Palomas. Eu não sei se foi este, se foi o livro a seguir, mas sei que foi um destes que eu vi a minha querida Ana Lopes aqui há uns meses falar sobre um destes livros. E o que a Ana disse deixou-me aqui muito curiosa. E qual não foi a minha surpresa quando agora então na promoção de Abril que a Presença teve, estes livros estavam a 5 euros e portanto havia aquela campanha também, e que vocês já sabem que eu fui a ceia e que não consegui aproveitar dos 8 com 20 euros, mas mesmo assim saíram aqui os livros a 4 euros cada um, portanto acho que também mesmo assim, apesar de não ter saído a 2,5 euros, mesmo assim foi um bom negócio. Mas vamos passar adiante e vamos falar aqui sobre esta história. Para já, acho, tanto esta como a outra capa são capas simples, mas que de alguma forma são simples, mas que de alguma forma passam aqui alguma coisa. Este é então aqui um coração. E temos a história aqui de uma mãe de família, e é narrada pelo seu filho, o mais velho. Esta senhora tem aqui à volta dos seus 65, se não estou... É a Amália, tem 65 anos. E de momento vive sozinha. Ela divorciou-se do marido há uns 3 ou 4 anos, não estou bem certa. E nós vamos acompanhar aqui a história desta família na noite aqui de Ano Novo. É da primeira vez desde esta separação em que vão estar a família reunida. É então a Amália, os seus 3 filhos, o irmão da Amália, e depois vamos ter também aqui, portanto seríamos 5, mas vamos ter aqui também a namorada de uma das filhas presentes. E nós vamos acompanhar então aqui as peripécias, os acontecimentos então daqui desta noite, e vamos também regressando de volta e meia ao passado a episódios que este é o, como é que ele se chama? Acho que é o Fer de Fernando, que nos vai contando, e acabamos por ter aqui uma história familiar em que temos aqui uma mãe, que ela também é aqui uma mãe algo ingênua, algo infantil, entre aspas, mas depois muito carinhosa e muito defensora dos seus. É aqui um amor pelos seus filhos, a forma como esta mulher quer que sempre garantir que os filhos estão bem. E eu gostei muito deste lado aqui mais familiar, deste lado aqui desta ligação que nós inicialmente podemos estranhar esta dinâmica familiar, mas depois, à medida que vamos avançando na história, vamos percebendo que deste relacionamento entre todas estas personagens e a forma como poderíamos pensar que estariam mais afastados, mas que acabam por ser aqui uma espécie de cola que os une. Eu fiz uma grande leitura. Eu vou dar 5 estrelas. Porque gostei muito aqui da sensibilidade que o autor teve a criar aqui uma história narrada então por o filho. E por acaso eu acho que é o filho mais novo. E depois, mas a forma como consegue-nos passar aqui estes cuidados de mãe. E foi mesmo uma grande leitura. Depois, embalada aqui de ter lido aquele livro do autor, li também O Filho, também comprei na mesma promoção, aliás, o outro livro também, portanto foram todos nessa promoção. E eu pensei que seria uma espécie de continuação daquele livro. Eu confesso que não li sinopses,
A Ana falou, eu fiquei com eles debaixo do olho e aproveitei. E achei que, lá está, este era mãe, este era filho, se podia ser a continuação, mas não. Temos então aqui uma outra história. Aqui vamos encontrar um menino, é o Guilherme, de Guilherme, ele tem 9 anos. E nós percebemos que, e a professora detecta na escola, que há ali qualquer coisa, o menino tem também é muito sensível e que poderá haver ali qualquer coisa. Por trás, aqui a ponta, como se dizem, a ponta do iceberg. O Guilherme, de momento, vive com o seu pai. O seu pai está recentemente desempregado. E a mãe está ausente, hospedeira de bordo, e está no Dubai. E esta é a premissa. Mas a professora sente ali que há ali qualquer coisa, uma pontinha do iceberg que vale a pena investigar. E acaba por falar, por pedir aqui a... É como se fosse a psicóloga da escola, eles falam em... Acho que é a orientadora, que é a Maria. E que vai tendo conversas aqui então com o Guilherme. E nós vamos descobrindo então aqui o que é que se passa com o Guilherme. Não só aqui também alguns capítulos do pai, alguns da tal orientadora. Temos também aqui, quero-vos mostrar, aqui alguns desenhos e temos isso aqui ilustrado. Vamos, por exemplo, aqui o Guilherme vai fazendo desenhos, não só na escola, e isso foi também algo que chamou a atenção à professora, porque ele acaba por os desenhos serem sempre do mesmo género. E também porque ele quer ser, quando crescer, quer ser a Mary Poppins. Não quer ser como a Mary Poppins, ele quer ser a Mary Poppins. E portanto, aqui mais outros desenhos. Estes desenhos também vão-nos dando aqui algumas pistas. Eu confesso que desconfiei o que é que seria, mas a forma como o autor nos contou esta história com uma sensibilidade para mim incrível. Se eu já tinha achado uma escrita bastante boa e bastante emotiva e a puxar, então lá está essa sensibilidade no livro meio, neste livro para mim ainda achei que estava mais aguçado. Foi um livro que, apesar de eu já suspeitar o que é que seria, foi um livro que me deixou aqui completamente em lágrimas. Muito, muito bom. 5 estrelas. Este livro conseguiu para mim superar o meio e eu já tinha ido quando terminou o meio e já iniciei com expectativas muito, muito elevadas, porque tinha gostado muito, mas este conseguiu ainda superar essas expectativas e deixou-me mesmo aqui. Para mim é de uma sensibilidade esta história, e eu não vos posso revelar mais, o livro também é muito pequeno, mas aqui um ensinamento, conseguimos tirar aqui um ensinamento através dos olhos de uma criança e portanto para mim um livro excelente. O terceiro e último livro de hoje é então Uma Herança de Amor, de Cristina Campos. Aqui temos uma história de 2 irmãs. Elas estão, eu gosto deste pormenor da capa porque acho que a capa dá-nos aqui muita informação. É a Ana e a Marina. A Ana é a mais velha, depois temos a Marina. E elas são, lá estão muito diferentes. Uma é morena, a outra é loura. São de Maiorca. E, só que a Marina é médica sem fronteiras. A Marina saiu da ilha com 14 anos para estudar para os Estados Unidos. A Marina é a mais nova. E temos aqui um moinho, porquê? Porque elas herdam uma propriedade, um moinho e uma padaria de uma mulher que elas não conhecem, não sabem, e portanto esta herança inesperada, que entretanto aqui através do marido da Ana pretendem vender, faz então com que Marina regresse a Maiorca, passado 14 anos. A Marina tinha regressado à ilha a última vez há 14 anos para assistir então ao nascimento da sobrinha, portanto a filha de Ana. E estamos a falar aqui de mulheres maduras. A Ana tem quase 50 anos, a Marina é ligeiramente mais nova, 46. E portanto são muitos anos aqui fora da ilha. E eu ficamos aqui curiosos porque é que
esta mulher, que elas não conhecem de lado nenhum, deixou-lhes então aqui em testamento este... E eu fiquei muito curiosa, acho que qualquer um fica, porque é que esta mulher, que elas não conhecem, lhes deixou então aqui em testamento este moinho. E aquilo que seria uma viagem rápida a Maiorca transforma-se aqui numa viagem que acaba por ser aqui quase como um regresso a casa. Nós vamos conhecendo a vida então aqui destas duas mulheres, a Ana e a Marina. Não só a vida atual, então aqui deste presente, isto também já é passado em 2010, mas também alguns apontamentos do passado. Eu confesso que foi isso que senti aqui um bocadinho mais, não foi dificuldade, mas foi, nós temos aqui na ação, fomos tendo vários saltos temporais. E para mim, às vezes não foi totalmente explícito quanto tempo tinha passado, não só mesmo às vezes na ação atual de 2010, às vezes já se passaram aqui alguns meses e para mim às vezes não foi totalmente perceptível isso. Os saltos ao passado para mim foram mais fáceis de perceber do que efetivamente esses saltos na linha temporal. Mas eu fiz aqui uma grande leitura, eu gostei muito de ir descobrindo aqui as histórias destas mulheres, não só da Ana e da Marina, mas também, lá está, o que é que seria, que ligação seria esta à Lola, como é depois aqui conhecida. Foi algo que eu suspeitei, mas confesso que também não foi isso que me roubou, então aqui o prazer da leitura. Eu fiz uma grande leitura mesmo. Tive vontade, então, é daqueles livros que tive vontade de voltar a Maiorca. Eu fui passar férias aqui há uns anos a Maiorca e gostei muito. É claro que fiz mais praia, mas tive vontade então aqui de regressar, e apesar de não termos tantas descrições de Maiorca em si, vamos tendo aqui algumas, mas gostei muito aqui como é que se diz, mas gostei muito aqui deste sentimento da aldeia que há então aqui na localidade do Moinho, e sinceramente foi algo que me agradou muito. Suspeitei também aqui da parte da Naomi, foi algo que eu logo de início, quando o seu nascimento, eu suspeitei. Eu não vos vou dizer quem é a Naomi, deixo para vocês descobrirem. Mas foi uma história daquelas que tem aqui também alguma parte mais de drama, a puxar um bocadinho mais aqui às emoções. Nós também, quando o livro inicia, o prólogo dá-nos logo o desfecho então, dessa personagem. Depois então vamos conhecendo aqui, mas sem sombra de dúvida foi uma grande leitura. Vou dar 4 estrelas. Seriam aqui umas 4 estrelas, mais a tender para 4 estrelas e meia. Lá está, eu tive um bocadinho mais dificuldade, foi nessa questão temporal, que para mim nem sempre era claro, mas de resto aqui uma boa história familiar, uma história de famílias, de mistério, que me agradou imenso. Eu vou então ficar por aqui. Não sei se estão a ler alguma coisa então aqui para o projeto da Ana Lopes. Digam-me também se conheciam aqui algum destes 3 livrinhos, se leram, se não leram, mas ficaram curiosos, contem-me tudo cá em baixo. Eu vou então ficar por aqui. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo.